Olá pessoal, bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Eu sou Filemon Casafus, coordenador e moderador do podcast. E nesse segundo episódio de 2025, vamos discutir um tema cada vez mais presente na prática urológica e que ainda gera muitas dúvidas, inseguranças e decisões difíceis. Vigilância ativa no câncer de próstata, indicação e protocolo de segmento. A vigilância ativa deixou de ser uma estratégia alternativa para se tornar uma opção de abordagem consolidada para pacientes bem selecionados. Ao mesmo tempo, ela traz uma responsabilidade enorme para o urologista: selecionar corretamente o paciente, acompanhar de forma adequada e saber o momento certo de intervir. E assim como o tema do primeiro episódio, vigilância ativa no câncer de próstata é um tema que dialoga diretamente com a nossa linha editorial. Decisão clínica real, baseada em evidência, mas aplicada ao dia a dia do consultório. E para essa discussão, convidamos dois especialistas com ampla experiência no manejo do câncer de próstata, que inclui a vigilância ativa como opção. Primeiro, Dr. Hamilton de Campos Zampoli, urologista com atuação destacada em urologia, doutor em ciências pela USP, chefe da divisão de urologia do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho de São Paulo e atual secretário-geral da Confederação Americana de Urologia, ACAU. Hamilton, antes de tudo, quero te parabenizar pela eleição unânime para o cargo de secretário-geral da ACAU, que aconteceu em outubro de 2025, se não me engano. Eu desejo que você tenha um tremendo sucesso na sua gestão. Eu tenho certeza que você vai ter, porque é sempre assim na sua vida. E seja muito bem-vindo ao UroTalks e também muito obrigado por aceitar o convite. Oi, Filemon, Leopoldo, todos os amigos, olá a todos. Muito obrigado pelas palavras, Filemon, muito gentil. Agradeço muito por esse convite. Eu gosto desse formato do UroTalks. Eu acho que é uma coisa que chega muito próxima, como se a gente estivesse falando entre amigos, né? Somos todos amigos, mas todos que participam do UroTalks, a gente está conversando como se estivesse em casa, batendo um papo. Fico muito feliz pelo convite, parabenizo o novo comitê executivo da SBU São Paulo. Tenho certeza que será uma gestão extraordinária, estamos aí com pessoas extraordinárias. O Cris no comando vai ser seguramente um sucesso extraordinário. Espero poder também corresponder à expectativa grande que você colocou, essa responsabilidade nas minhas costas em relação à Confederação Americana de Urologia. Estou feliz por chegar, né? Não são poucos brasileiros que chegaram nisso, e eu estou feliz por isso e conto com vocês. Eu tenho sempre comentado que todo mundo é muito bem-vindo, todos os nossos colegas da SBU são muito bem-vindos para trabalharmos juntos na CAU, e eu acho que é um momento que nós temos que nos reunir. Eu vou até aproveitar, desculpa, viu, Filemon, mas as pessoas têm que saber que todos os urologistas sócios da CAU, da SBU, automaticamente são membros da CAU, não é? A CAU foi, na verdade, fundada por um urologista brasileiro, o Álvaro Cumprido de Santana, há 91 anos no Rio de Janeiro, e então é parte da gente, né? Então convido a todos que tenham vontade de se incorporar à CAU. Serão todos muito bem-vindos. E o projeto UroTalks é um projeto que nós queremos levar para cá. O modelo é muito bacana e eu gostaria também de copiá-lo, porque o que é bom a gente não cria, a gente aproveita. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. E o nosso segundo convidado é o Dr. Leopoldo Alves Ribeiro Filho, urologista com forte atuação acadêmica e assistencial em câncer de próstata, doutor em urologia pela USP, fellow na Universidade da Califórnia em São Francisco, médico assistente da USP e membro da atual diretoria da SBU São Paulo. Leopoldo, é um prazer recebê-lo e obrigado por estar conosco no dia de hoje. Obrigado, Filemon, pelas palavras. O prazer é meu, né? Boa sorte nessa nova diretoria aí do UroTalks. Foi unanimidade manter esse programa nas nossas reuniões. Eu acho que é muito profícuo. É um grande prazer estar com meu amigo, eu sou grande fã dele, o Hamilton. Agora quero felicitá-lo publicamente por ter sido eleito unanimamente pelo presidente da CAU, e é grande honra participar desse bate-papo aqui no UroTalks.
vigilância ativa é uma estratégia de preservação de qualidade de vida em alguns pacientes com câncer de próstata, mas ao mesmo tempo é uma fonte de ansiedade, tanto do paciente quanto do médico. Então, eu queria começar com uma pergunta. Eu vou começar com o Dr. Hamilton. Eu queria saber de você, Hamilton, na sua prática, quem você considera como ideal, um paciente ideal para considerar a vigilância ativa? Quais são os critérios que você utiliza para recomendar a vigilância ativa? Bom, Filemão, eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que lembrar, e sempre que eu discuto que eu acredito que um paciente preenche os critérios para se propor vigilância ativa, a gente leva em consideração os critérios que já são conhecidos e recomendados, né? O paciente que tem, teoricamente, só um ISUP 1, é um estadio clínico T1C ou T2A, PSA abaixo de 10, que são aqueles pacientes de baixo risco, né? Antigamente ainda existia até o ano passado muito baixo risco, isso já acabou muito baixo risco, virou baixo risco. É, Esses são critérios que são absolutos em todas os guidelines que se propuseram a falar sobre vigilância ativa. O Detective, né, aquele estudo que foi publicado em 2019, ele incorporou uma coisa que eu já incorporava naturalmente, que é a densidade de PSA. Então, além desses critérios que eu falei, que todo mundo sabe, né, a densidade de PSA eu acho que é importante. Quanto mais baixo, mais feliz eu fico. A gente considerava muito fortemente aquela coisa de não ter mais que 30% dos fragmentos acometidos, ou nenhum fragmento com mais de 50% de acometimento. Hoje isso já está em dúvida, pelo menos. Eu não acho que esse é um fator determinante para incluir ou excluir um paciente. Eu me fixo muito também na ressonância. Eu acho que um paciente, um PI-RADS 4 ou 5 não é um bom paciente para isso. Tem um estudo, eu acho que o Rodolfo até, o Leopoldo até participou no HC, um estudo que foi publicado, se não me engano, no British, que mostrava que esses pacientes na biópsia confirmatória eram reclassificados no PI-RADS 4 em 74% e no PI-RADS 5 em 100%. Então, talvez seja um critério, e é um critério que eu uso. Agora, eu não sou tão fixo a guideline, então eu acho que a nossa prática médica, ela depende de bom senso e de você entender a necessidade do paciente. Você não trata a doença, você trata doente. Então, às vezes, eu acredito que tem pacientes que com ISUP 2 também deve participar, dependendo da condição do paciente, dependendo do grau de ansiedade do paciente em relação a entender que isso é um tratamento, que você está propondo um tratamento, não é não fazer nada, não é? O paciente precisa compreender que ele está sendo tratado, não é? E que esse tratamento tem como objetivo preservar as funções que ele tem, que são essenciais, evitando a agressividade do tratamento radical, uma vez que grande parte desses pacientes não vai ter nenhum problema. 54% aí dos pacientes do CLOTS com 30 anos de segmento continuam em vigilância ativa. Quer dizer, existe esse entendimento. Mas eu não quero me estender muito respondendo claramente a sua pergunta. São os pacientes de baixo risco, mas eu acho importante incorporar a densidade de PSA e a ressonância. Perfeito. Leopoldo, você utiliza os mesmos critérios do Dr. Hamilton, esses critérios que ele citou, e eu queria já emendar uma segunda pergunta para você. Qual é a frequência que você utiliza os exames de controle? E se você tem um protocolo de segmento, qual o protocolo de segmento que você segue? Ou se você tem algum em particular que você usa? Eu gostaria que você falasse um pouco dos critérios que você utiliza, assim como o doutor Hamilton citou, e quais são os exames que você utiliza e qual é o tempo de segmento, a frequência que você solicita os exames. Bom, Filemão, eu acho que a gente falar de vigilância ativa em câncer de próstata, a gente tem que ver um pouquinho o passado e histórico, como é que isso começou, né? Eu fiz minha residência na década de 90, naquela época a vigilância ativa era uma coisa que não era nem mencionada. A gente operava todos esses Gleason 6 e mandávamos para a rádio esses Gleason 8, 9, né?
Gleasons mais altos. E isso mudou de cabeça para baixo, né? A gente agora está realmente operando muito pouco o Gleason 6, né? Basta ter ideia de que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellow. O Peter Carroll, ele tinha uma coorte que ele acompanhava e ele usava esses critérios, né? Um Gleason baixo, percentagem de core, um PCA menor que 10, os mesmos que foram citados pelo Hamilton, né? E quando é que o paciente saía, né? Principalmente naquela corte dele, era aumento de PSA e ansiedade. Pacientes solicitavam para sair da corte de segmento de vigilância ativa. Depois, passou um tempo, aquilo ficou na minha cabeça, e outra pessoa que eu vi que reforçou muito foi o Klotz, né? O Klotz veio aqui no Brasil, ele chega até a falar, o Gleason 6 não é câncer, né? Realmente, se você for ver histologicamente, o Gleason 6 só tem a diminuição, a perda da camada basal, mas as alterações moleculares no Gleason 6 ainda não são realmente muito significantes, né? Mas não chamá-lo de câncer, não podia chamar de câncer, que fica mais confortável para o paciente seguir, né, do que você rotulá-lo como um paciente com câncer de próstata. Bom, então, dito isso, o que eu vejo é uma evolução constante desses critérios. Antes, os critérios eram muito rígidos, como o próprio Hamilton falou, mas hoje eu estou vendo cada vez mais alguns pacientes fazerem Gleason, tinha aquela questão de até 2, 3, o John Hopkins usava 2 cores, né? E o Klotz sempre foi mais permissivo, usava três biópsias positivas, 3 fragmentos. Mas hoje em dia eu estou vendo até pessoas fazendo mais cores. Se for tudo Gleason 6, tem gente fazendo com até 5, 6 fragmentos. Eu acho importante também o core, se você tiver 100%, isso aumenta o volume. Mas uma coisa importante é que o Gleason 6, geralmente ele não dá metástase, né? O que acontece é que a gente, como é uma biópsia, uma amostragem, geralmente o paciente tem um Gleason 4, né? Ali que não foi detectado. Mas eu faço isso que nem o Hamilton falou, eu acho que a gente tem que ter um limite. Essas permissões são mais para estudo, né? Eu acho também, né? Até 3 fragmentos, né? 50% do core, PSA até 10, né? Claro, 11, né? Eu digo assim, claro, você tem que ter um certo grau tem que ver o paciente também, né? E uma coisa muito importante é a ressonância magnética, né? Uma ressonância magnética com PIRADS 4 e 5, mesmo sendo um Gleason 6, esses pacientes, realmente, alguns estudos mostram que eles vão pior. Como é que a gente segue esses pacientes, então? Primeiro, você tem que acessar a ansiedade do paciente, reforçar. Eu digo, olha, se você seguir por esse caminho, você vai ter que fazer avaliações semestrais. Então, toque PSA semestrais, uma rebiópsia, né, entre 1 a 2 anos, e aí geralmente eu faço rebiópsias a 1, 4 e 7 anos, né, a partir do diagnóstico diferencial, inicial. Outra coisa que também eu costumo fazer sempre é uma ressonância magnética antes de tomada de conduta ou de alteração de parâmetros, né, eu acho que isso é muito importante, porque todos esses estudos foram feitos numa época pré-ressonância magnética. Com o advento da ressonância magnética, eu acho que muda um pouquinho de figura. Mas, basicamente, como é que eu sigo? Toque e PSA a cada 6 meses, rebiópsia entre 1 a 2 anos. A partir daí, você pode fazer uma nova biópsia com 4 e outra com 7 anos. Acho que esse é um esquema. Mas, veja, existem vários esquemas. E todos eles têm mais de 10 trabalhos com mais de 100 pacientes, né? Nenhum deles é randomizado, né? São braços. E o que acontece é o seguinte, eles têm vários parâmetros, os parâmetros são muito heterogêneos. Eu acho que, como o Hamilton falou, você deve estabelecer o que você acha mais adequado e não ser tão permissivo como os estudos de vanguarda por aí. Perfeito. Vocês dois falaram que achado de PIRADS 4 ou 5 na ressonância magnética seria um fator de risco para reclassificação de um ISUP1, né, de um câncer de próstata de baixo grau. Um achado de PIRADS 4, PIRADS 5, pelo que eu entendi de vocês excluem o paciente da vigilância ativa ou vocês repetem uma biópsia num tempo mais curto ou utilizam a densidade de PSA? O que vocês utilizam
para sair dessa dúvida que gerou uma incoerência entre o ISUP-1 e um achado de ressonância PIRADS-4 ou PIRADS-5. Hamilton, o que você faz nesses casos? E eu gostaria também que o Leopoldo respondesse na sequência. Eu acho o seguinte, o paciente, frequentemente, lamentavelmente, acontece ainda hoje em dia de chegar paciente com biópsia que não foi feita por fusão de imagem ou que nem tinha ressonância prévia, né? Eu faço entre 6 meses e 1 ano a biópsia confirmatória. Se ele já tinha a ressonância, eu não faço a ressonância de novo se os parâmetros se mantiveram os mesmos ao longo desse período. Caso contrário, ele vai precisar da ressonância. Agora, vamos imaginar que o paciente fez uma ressonância, veio um PIRADS-4 e a biópsia veio um Gleason 6 naquele local, ou até fora. Eu estou com um paciente exatamente assim agora, um paciente que é um diretor de um banco importante, é um sujeito super ansioso, 60 anos de idade, que veio um PIRADS-4, e a biópsia, que foi uma biópsia do Pontes, o Pontes que fez, transperineal, uma próstata que não era grande, mas ele tinha uma densidade favorável, uma densidade de 8%, quer dizer, ele tinha fatores favoráveis, e ele biopsiou 4 fragmentos na zona de PIRADS-4, que era do lado direito, e não veio nenhum positivo, e veio 2 fragmentos com Gleason 6 do outro lado, no lado esquerdo, onde não tinha nódulo. Ou seja, esse paciente, embora tenha um PIRADS-4, eu acabei sugerindo que a gente fizesse vigilância. Acho que ele cabia bem nessa indicação. Então, portanto, eu não sou tão rígido assim com a vigilância, com o resultado da ressonância. A ressonância só prediz a chance, um PIRADS-4 tem 74% de chance de reclassificação, mas não é 100%. Se ele não reclassificar, talvez não seja o critério de exclusão. Esse paciente, só floreando um pouco, que é um caso real, um paciente muito angustiado, eu tinha material para fazer um estudo genômico. E eu fiz um Decipher nele. E o Decipher veio de muito baixo risco. Então, isso deixou ele, mais do que eu, porque eu achava que os parâmetros dele eram favoráveis, mas ele ficou numa tranquilidade, assim, que é uma coisa extraordinária. A gente não sabe muito bem ainda o valor desses testes genômicos, mas eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de acesso, né, talvez seja uma ferramenta que sirva para apoiar a sua decisão e, sobretudo, para trazer essa tranquilidade maior ao médico e, sobretudo, ao paciente que aceita fazer uma vigilância ativa. Você mencionou a densidade de PSA, e você veja que um paciente que tem uma densidade acima de 15 e tem um PIRADS-4, esse paciente possivelmente tem uma doença ruim. Agora, se ele tem um PIRADS-3 e tem uma densidade acima de 15, e você compara esse paciente com PIRADS-4 com uma densidade de 7, o PIRADS-4 é melhor do que o paciente PIRADS-3 com uma densidade de 18. Né? Então, isso você vê que a reclassificação da biópsia baseada na densidade de PSA comparando com ressonância, ela é muito maior quando a densidade é mais elevada. Então, acho que é tudo volto a dizer, o segredo da nossa profissão é bom senso e individualização do paciente, não estratificar todo mundo no mesmo sarrafo, entendeu? Leopoldo? Bom, Filemão, eu acho que o limite de 10 para utilizar de uma forma geral na prática clínica, eu acho mais adequado, né? Embora nos guidelines a gente veja que existe uma variação. Agora, então, acho que 10 é adequado. Claro que um paciente ou outro você tem que customizar. Hoje nós estamos na era da customização do tratamento e depende de cada paciente. 11, 12 eu ainda considero se os outros parâmetros forem adequados. Hamilton? Basicamente é isso. Eu discordo de uma coisa que você falou no início, que o candidato ideal era um paciente que tivesse um PIRADS 1 ou 2. Não, o 3 também se inclui. O 3 não é um critério de exclusão. E como eu disse anteriormente, também acho que o 4 por si, não, 5 talvez sim. O 4 per si não seria sozinho um critério de exclusão. O 3 definitivamente não. Eu uso também a linha de corte de PSA de 10, pelas mesmas razões que o Léo mencionou, mas eu uso muito a densidade. Eu acho que a gente tem que
se acostumar a entender que a densidade é fundamental para a gente entender o PSA desse paciente. Não adianta você falar, tem um paciente com 30 gramas de próstata, tem um PSA de 7, um paciente com 150 gramas com PSA de 12, então ele vai estar fora. Não tem sentido isso, né? Então, acho que é importante a gente colocar a densidade do PSA. E é o que eu acredito. Então, o meu limite é 10, mas nessas condições, observando a densidade sempre. Mas eu acho que o Léo está falando uma coisa muito importante. Você, quando está diante de um paciente que você está propondo um tratamento que você tem insegurança, você tem incerteza que você não sabe exatamente o que está lá por trás, né? Qual é a doença de fato que ele abriga. Existe um estudo que foi publicado, se não me engano, em 2012, que ele traçava um rastreamento genético das metástases de um câncer de próstata e comparava com o tumor primário. E, na verdade, ele encontrou bastante metástase de paciente que tinha um Gleason 6 na próstata e elas tinham match. Então, quer dizer, a gente não sabe por que tem alguns pacientes que têm um Gleason 6. A gente acredita que às vezes não é só um Gleason 6, a gente deixou passar alguma coisa mais agressiva, porque o Gleason 6 não é câncer. Talvez a gente ainda não conheça exatamente tudo que existe aí. Se a gente tivesse absoluta certeza que é isso, a gente não estaria nem aqui discutindo. Esse tratamento já estaria definido e ninguém discutiria mais o assunto. É que nós temos ansiedade porque a gente não sabe se está com um gatinho ou com um tigre escondido ali, né? E as ferramentas que a gente tem, mesmo que eu já falei dos scores genômicos, tem um score genético agora que foi proposto ano passado, tem o Canary Pass. Então, são várias ferramentas que você vai usando para tentar se certificar ou ter bases mais sólidas para dizer que esses pacientes têm realmente um tumor indolente, né? E eu sempre me coloco na posição do paciente, eu digo, se fosse comigo hoje, o que que eu gostaria de ouvir, o que que me deixaria tranquilo para acreditar que fazer vigilância ativa seria um tratamento pertinente? Bom, nós médicos sabemos que possivelmente nós estamos falando realmente de doenças que não serão letais, esse paciente pode conviver com esse diagnóstico o resto da vida e nunca vai ter nenhum problema, mas quando é você que está carregando esse problema, a história muda de figura. Então, a gente tem que ter digamos, essa percepção, né, da necessidade íntima do paciente de ter algum dado mais sólido, e a gente tem que buscar oferecer isso para ele. E deixar ultrapassar muito esse PSA, mesmo em situações que pareça tudo favorável, como eu mencionei, tem uma próstata enorme, mas talvez não seja tão seguro a gente abrir mão desse limite de 10 aí e aceitando PSAs maiores e depois, se eventualmente reclassificar, você vai ter dificuldade de contornar a situação e fazer um tratamento mais apropriado. Acho que é mais ou menos isso que eu faço, né? Eu vou continuar na questão do PSA, porque, afinal das contas, junto com o toque retal, é o exame que se pede com mais frequência durante uma vigilância ativa de câncer de próstata. Leopoldo, a diretriz da EAU cita o rápido aumento do PSA como um fator de risco para a reclassificação do ESUP-1 e considera que uma elevação maior que 0,75 nanograma por ml por ano é um fator de risco para progressão. Você utiliza esse valor ou utiliza algum outro parâmetro parecido, semelhante? Você utiliza a velocidade de PSA? A 0,5 ou 0,75 é um parâmetro que se tem utilizado e eu utilizo realmente. Se vem aumentando o PSA, eu fico preocupado. A velocidade de crescimento do PSA acima de 3 anos, abaixo de 3 anos também é um fator que eu fico muito observando essa questão. E eu acho que a gente tem que ter realmente observar outros parâmetros, não apenas a elevação do PSA, a ansiedade do paciente. Se o paciente é muito ansioso, ele realmente ele não consegue ficar muito tempo em vigilância ativa, principalmente se ele fica com elevação de PSA, por menor que seja. Eu vi uma vez o termo PSA-IT, o paciente fica tão preocupado com PSA, ele fica solicitando PSAs a cada 2 meses, ou seja, isso já chega Ele a ser faz um problema. sozinho, né, Léo? Ele faz sozinho e aí ele cresce, e aí 0,2 ele fica
realmente esse não é o tipo ideal de paciente para fazer uma vigilância ativa, mas eu acho que você está certo, 0,5, 0,75, velocidade de crescimento abaixo de 3 anos, né? Eu vou continuar com você, e na sequência eu vou te fazer uma pergunta, eu gostaria que o Hamilton respondesse na sequência também. Você citou a questão de ansiedade do paciente. Realmente é um dos problemas que a gente encara, apesar da gente explicar para o paciente que ele tem um câncer de baixa agressividade, que a gente não vai perder o time do tratamento se a gente colocá-lo numa vigilância ativa, mas muitas vezes isso não é fácil de explicar, de passar para o paciente. Eu gostaria que você explicasse para nós e depois o Hamilton também falasse qual é o manejo, como que vocês abordam os pacientes que não tolera a ideia de viver com câncer e pede o tratamento, mesmo que não haja uma evidência de um câncer de maior agressividade ou que não haja uma progressão objetiva. Isso também, na verdade, é uma falha do protocolo, certo? Sim. Veja, a vigilância ativa é uma forma de retardar o tratamento e, consequentemente, você evitar, né, incontinência urinária, evitar um paciente ainda jovem ou postergar uma disfunção erétil. Não é errado operar um Gleason 6. Se o paciente quiser operar, você deve oferecer a cirurgia. O que acho que cabe ao médico é não induzi-lo a não operar. É colocar as opções e dizer, olha, atualmente, para você ter uma ideia, em 2006, a taxa de vigilância ativa nos Estados Unidos era de 6%. Hoje é de 60%. Se você for para os países escandinavos, chega a ser 90%. Então, o que é que eu acho? Isso também é parte da mídia, a melhor, não é só você falando, mas ele já pesquisou o Google, os pacientes hoje em dia ele já vêm com toda a informação, principalmente aqueles com maior nível educacional. Eles já sabem tudo, eles fazem perguntas, às vezes confirmatórias. Mas o que é que eu tenho utilizado é conversar com o paciente e, eventualmente, alguns pacientes são extremamente, eles querem fazer a vigilância ativa, mas são muito ansiosos. Nesse caso, se eles querem fazer, né, eu não forço, se eles querem fazer, aí eu proponho até fazer hipnose, né? Eu tenho feito, eu não faço, mas eu indico, colega hipnoterapeuta que faz hipnose, e esses pacientes ficam realmente muito mais calmos, porque tudo isso parece uma coisa assim, puxa, mas Leopoldo, funciona a hipnose? Funciona. Eu sou muito cético, mas depois que eu vi alguns tratamentos de hipnose, eu realmente me convenci que aquilo ajuda bastante. E é uma coisa rápida, não é uma psicoterapia longa, uma psicanálise é uma coisa rápida, é justamente para esses medos, ansiedades e fobias. Eu tive a oportunidade de, vocês talvez não tenham conhecido o professor Euríclides de Jesus Zerbini, e ele dizia que ele operou um paciente de peito aberto em Goiânia, numa determinada revascularização que ele fez ali com o paciente baixo hipnose, né? E era um sujeito brilhante, eu acreditava nele, então acho eu acredito, Leopoldo, que funciona esse negócio. Ainda não fiz com a barata, mas eu vou fazer. Inclusive, a gente está fazendo, Milton, no HC, um prospectivo randomizado para retirada de cateter duplo J com e sem hipnose. E geralmente ele só faz a passagem da xilocaína gel, e realmente os resultados são muito bons. Tem pessoas que Eu apagam, acredito. né? Não é Sim, para sim. todo mundo, né? De cada 4 pacientes, 3 são hipnotizáveis, um não é. Então, você tem que fazer um teste prévio, né? Mas quem funciona, geralmente esses muito ansiosos, geralmente são mais hipnotizáveis. Mas Legal. é uma forma de você lidar com esse estresse. E é uma forma Sem que eu medicamento. tudo que a gente está vivendo em 2026 e vamos viver cada vez mais, a gente tem um acesso à informação, todo mundo, não só nós médicos, os pacientes também, ao instante que ela é gerada, né? Aquilo já está disponível, então qualquer nova informação está ali na sua mão. Então você tem que estar atento a isso para oferecer o que é de melhor para o seu paciente. Filemão, o que o Leopoldo falou é fundamental. Parece que, de repente, cirurgia, você veja os guidelines da NCCN são sempre mais radicais, né? Como os americanos, o melhor tratamento para um paciente de baixo risco é vigilância ativa baseada em evidência científica. É, Não é exatamente assim, por isso que eu não sou tão aficionado a guidelines, mas
veja que prostatectomia é tratamento para câncer de próstata, entendeu? Então, a sua pergunta, de forma objetiva, é o que que você faz com aquele paciente que o transtorno de ansiedade dele em relação eventualmente ser submetido a um tratamento que não contempla remover a próstata dele, vai ser um transtorno na vida dele. Eu digo, bom, se ele vai ter essa síndrome do hospedeiro, né, que ele vai dormir todas as noites achando que tem uma espada que vai cair na cabeça dele todas as noites, ele não é candidato, ele tem que operar. E acabou. A cirurgia vai muito bem, obrigado, e vamos tratar e bola para frente. E ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Então, vai ser um paciente que a gente vai poder fazer cirurgia preservadora, vai ficar tudo bacana, né? Hoje a gente tem técnicas que preservam função cada vez melhor. A gente está fazendo cirurgias muito mais precisas, né, com o robô, o RUD, preservando todo o arcabouço prostático. Então, ok, eu acho que é uma opção. Então, um paciente que não se encaixa no perfil de ter tranquilidade, se eu não sinto tranquilidade, se eu não sinto, é diferente você perceber a aceitação, o paciente aceita a ideia de não operar, porque para ele é interessante não operar, e a filha que está junto, e a esposa que está junto, eu também acho isso bacana. É, é, é diferente ele aceitar do que ele se tranquilizar e realmente esquecer do assunto até a próxima consulta. Se eu não sinto que o paciente realmente incorporou a tranquilidade que ele deveria ter, ele não é um bom candidato. Viver com ansiedade é horroroso. Então, se ele não puder, se ele não tiver disposto a realmente buscar uma alternativa para tratar a sua ansiedade, se for o caso, né? Não tem por que a gente manter esse paciente em vigilância ativa. Eu não vejo. Eu acho que tem que resolver e operar. Uma outra coisa é aquele. Bom, não sei se você vai falar sobre paciente com HPB refratário, mas que está na mesma situação. São situações que você enfrenta no dia a dia aí e que muitas vezes você tem que tomar decisões que ninguém te ensina, não está em papel nenhum, não está em nenhuma diretriz. Né? Você é ali do momento que você está com o paciente olho no olho. Se você sentiu a tranquilidade, você está tranquilo também. Como no momento, estou com um paciente de 63 anos, teve dois episódios de retenção urinária aguda, ele está urinando muito mal. Ele apresentava algum critério para biópsia, foi biopsiado, está com ISUP-1, uma próstata de 120 gramas na ressonância, esse histórico, dois episódios de retenção urinária, e no momento ele está decidindo se ele vai fazer uma cirurgia para HPB e continuar na vigilância ativa, ou faz uma prostatectomia radical, ou a gente vai fazer outros exames, um teste genômicos que eu ofereci para ele, né? Eu deixei na mesa as três opções. E realmente a gente eventualmente se depara com esses casos aí em que a equação é um pouco mais complicada. Eu queria perguntar para vocês também, vou deixar duas perguntas, já a doutora Milton está aqui comigo, na sequência o Leopoldo responde. Idade é um fator limitador? Se um paciente tiver abaixo de 50 anos ou 50 anos de idade, tem o ISUP-1 e preenche todos os critérios para vigilância ativa. Esse paciente, só pelo fato de ser mais jovem, vocês recomendam cirurgia ou mesmo assim recomendam a vigilância ativa? E a segunda pergunta é, em alguma situação, vocês incluem o ISUP-2 na vigilância ativa? Muito bom. É, Mais uma vez, a gente entende que um paciente jovem que é diagnosticado com câncer de próstata, talvez, não é doença de jovem. Então, talvez biologicamente, essa doença possa ter desdobramentos diferentes no futuro. As diretrizes sugerem que você não deva incluir ninguém abaixo de 55 anos, que é uma coisa também bem variável. Eu não incluo, né? Um paciente de 50 anos, eu não proponho vigilância, eu comento que a vigilância é um tratamento, mas que ele não preenche os critérios que eu acredito que são ideais para ele. Eu me sinto mais tranquilo tratando esse paciente.
Por quê? Porque a gente não sabe ao longo do tempo o que um paciente com 45, 48 anos de idade vai ter em relação àquele câncer que aparentemente é um ESUP1. É, por diretriz 55, eu uso mais ou menos isso, 55 também. Em relação ao ESUP2, paciente acima de 65, 68, 70, eu acho que é um bom candidato para se incorporar ao ESUP2. O Clodes foi um dos primeiros a começar a colocar esses grupos de ZUP2. Inicialmente ele colocava, incorporou os pacientes acima de 70 anos, hoje ele é um pouco mais. O Clodes é bem liberal na inclusão dos pacientes dele, e ele está incluindo pacientes mais jovens com ZUP2, desde que o contexto todo do paciente seja realmente favorável. Você falou desse seu paciente da HPB score genômico. Eu acho que numa situação dessa, você tem que se cercar de todas as possibilidades. O score genômico é uma possibilidade. O que eu não consigo engolir muito bem ainda do score genômico é que você vê o que tem aí disponível, Prolaris, Decipher, Oncotype. Cada um avalia grupos de genes diferentes, né? Então, e gera um score genômico baseado em alterações genéticas e genômicas diferentes. Então, qual que é melhor usar? O que que eu devo usar? Por que que eu prefiro o Decipher? Porque me venderam melhor? A gente não sabe exatamente qual é o melhor para usar e se é que ele é fundamental para ser usado. Mas quando a gente está diante de uma situação como essa, que você tem que definir se você vai fazer uma prostatectomia radical, você vai fazer uma prostatectomia simples, um roll-up num paciente desse, talvez seja importante ter mais um dado que te ancore. Se você olhar as estatísticas de todos as grandes cortes de vigilância ativa ao longo do tempo, quando esse paciente é reclassificado e é operado de novo e era um baixo risco, esses pacientes frequentemente vêm com fatores muito piores, T3A, T3B, doenças acima de ZUP2, e isso varia de 15% ocorre no grupo do CLOTS e vai até 50% desses maus parâmetros no grupo do Tussoyan. Então, quer dizer, isso é um dos critérios que faz você pensar, puxa vida, então eu deveria fazer prostatectomia. Por outro lado, tem estudos de cortes bastante significativas fazendo roll-up nesses pacientes ou até prostatectomia simples robótica em pacientes que têm esses critérios que nós acreditamos que se ele merece estar em vigilância, por que eu tenho que tratar câncer? Trato o HPB dele. Mas bastante, dá para debater bastante isso, eu acho que é um capítulo à parte. Leopoldo? Bom, primeiro um paciente de 50 anos que teve diagnóstico de adenocarcinoma, por que ele foi aumento do PSA, alteração do toque? Bom, primeiro, alteração do toque, eu não faço ninguém que tem alteração do toque e vigilância ativa. Uma elevação discreta do PSA, eu vejo muito paciente detectado com 3 de PSA, né? Existem estudos de autópsia japoneses e russos que mostram, por exemplo, que aos 40 anos, por incrível que pareça, até 40% das pessoas têm Gleason 6, aos 50, né, por cento. Então, se você for ver por que esses pacientes não são diagnosticados? Porque o PSA ainda não subiu, né? Então, assim, a presença de um Gleason 6 com um fragmento no paciente de Gleason de 50 anos, eu não vejo nenhum problema em fazer a vigilância ativa. Justamente nesse momento, ele está mais ativo, sexualmente ele está muito mais ativo do que quando ele tiver 70 anos, né? E a perda urinária é uma preocupação desses pacientes. Então, eu poderia oferecer, lembrando que a vigilância ativa não é outfit, não é falta de tratamento, é você ficar mais em cima e se mudarem os parâmetros você opera. Claro que depende do paciente. O Milton bem falou que tem esse limite de 55, 60 anos, mas eu vejo alguns trabalhos mais recentes que mostram que isso está sendo até também sendo questionado esse limite. Não necessariamente um paciente que tem um tumor aos 50 anos, ele tem um tumor pior, apenas ele foi detectado, talvez, num momento de superdiagnóstico. Uma coisa que eu sempre falo, aproveitando também, Filemon, é que esses pacientes que fazem, eles têm que mudar a atitude em relação à vida. Por exemplo, a gente sabe que obesidade piora a progressão tumoral. Por exemplo, hoje está mostrando que colesterol, ácidos graxos pioram a progressão tumoral
conta de, por exemplo, você sabe que em tumor, células prostáticas malignas aumentam a expressão de receptor para colesterol em até 30 vezes. Ou seja, enquanto que o sistema imune não aumenta. Então, você tem um desequilíbrio entre o crescimento tumoral e as células do sistema imune que vão, digamos, tentar conter aquele avanço. Então, o que eu acho é o seguinte: você tem que propor ao paciente não apenas seguir o câncer, mas mudança de estilo de vida, melhorar a dieta, emagrecimento, atividade física. Eu acho que isso também vem até para aliviar a ansiedade que alguns pacientes podem ter no segmento ativo dessas doenças. Eu Por gostaria de outro acrescentar lado, uma coisa, pode, ô, pode, Fernando, pode, se você me pode continuar, permite. Milton. Uma outra coisa que eu acho que é importante e que também muitos de nós, talvez não gostaria de usar a termo que estamos negligenciando, mas talvez a gente restrinja muito a investigação de mutações germinativas em alguns grupos de pacientes. A gente sabe aqueles grupos que devem fazer investigação germinativa de mutações germinativas, sobretudo de genes de reparo de DNA, aqueles pacientes que têm antecedentes fortes na família de câncer de próstata, de mama, de cólon, de ovário, de pâncreas, melanoma, enfim, são aqueles tumores que estão relacionados com DDR. Mas tem grupos, o judeu askenazi, que tem muita mutação germinativa DDR, os pacientes que têm uma expressão grande de padrão crebiforme ou intraductal, e esses pacientes, mesmo que eles sejam um ISUP1, que ele tem um PSA de 5 e que tem um toque negativo, que tem um PIRADS 2, esse paciente, se resulta uma mutação germinativa de DDR, ele não pode fazer vigilância. Ele não é um candidato bom para vigilância, porque a doença é outra, né? Então, os parâmetros que a gente considera para fazer vigilância nunca foram estudados num paciente que tem mutação germinativa de gene de reparo DNA. Então, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, muito cuidado quando for pensar nisso num paciente que possa eventualmente abrigar uma mutação germinativa desse tipo. Concordo plenamente com o que você está falando. E eu acho também que aqueles pacientes que têm um padrão crediforme na biópsia, padrão sarcomatoide, pequenas células, esses também não são candidatos, Porque né? ele já vira alto risco, né, Léo? Já vira alto risco de cara. Então, assim, acho que a Cara, gente tem invasão linfovascular, são parâmetros que eu acho que realmente, apesar do nosso avanço em biologia molecular, a gente ainda usa parâmetros anatomopatológicos até sim. hoje, né? Então, uma patologia não tão com algumas questões suspeitas, acho que a gente tem que ser uma patologia bem favorável para se fazer um Gleason a 6 realmente, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Parece que os métodos tradicionais ainda de estratificação de risco ainda não são suficientes, né, na detecção de gravidade em muitos pacientes, e a gente sabe que uma porcentagem também de homens com baixo risco, pode ser reclassificado para risco intermediário ou alto risco, né? E talvez, assim como em outras situações também, a decisão compartilhada tem que ser o pilar fundamental da vigilância ativa, não é isso? E vocês já comentaram um pouco, o Hamilton já falou sobre o Decipher, né, como uma ferramenta adicional, e eu queria saber de vocês se tem alguma outra ferramenta nova, incorporação de inteligência artificial na ressonância, alguma coisa nova que a gente possa utilizar na vigilância ativa e que está promissor no manejo de um câncer de próstata de baixo risco? Hamilton, começa com você e depois o Leopoldo responde. Eu acho que uma das coisas que tá começando a se falar bastante é radiômica, não é? Então, o que que é isso? É você usar dados de ressonância, fundamentalmente para a próstata, ou de PET e PSMA, mas que consigam, através de uma avaliação muito pesada e de múltiplos parâmetros, que vai desde os aspectos visuais até os pixels ali da resolução da imagem formada, e aquilo tentar fazer ou traçar um paralelo com a agressividade biológica daquela lesão.
né? A radiômica, como vocês sabem, não está só em câncer, mas em câncer talvez seja uma ferramenta interessante, uma vez que ela consegue identificar, sobretudo aqueles tumores fantasmas invisíveis, né? Talvez demonstrar o que o olho do radiologista não consegue enxergar. Então, traçar esse parâmetro utilizando inteligência artificial que avalia múltiplos parâmetros ao mesmo tempo e consegue te dar um score de risco daquela doença de fato, eu acho que é promissor. Nós não temos dados definitivos ainda, não tem estudo prospectivo controlado de alto nível ainda para dizer se isso funciona de fato, se nós vamos incorporar isso na prática clínica, mas eu vejo que isso está se tornando um tema reincidente em todos os grandes eventos mundiais aí, fala-se muito sobre isso. Acho que quando estamos falando muito com os dados que nós temos hoje, sugere que talvez seja uma ferramenta não invasiva e que possa trazer algum conforto para todos nós, para identificar lesões mais importantes. Assim como em rim, né? Está se falando muito em radiômica em pequenas massas renais, etc. Então, acho que é uma ferramenta. Além dos três aí dos scores genéticos, genômicos, como eu disse agora, nós temos aí o GWAS, né, que é um estudo de associação amplo do genoma desses pacientes, que avalia quase 270 genes, mas não é mais uma atividade genética, genômica e sim genética, e dá um score de risco que também te dá um risco maior dessa doença ser mais agressiva ou não. Acho que o Canary é uma coisa que eu não usava muito o Canary. Não sei se vocês têm a familiaridade, ou se costuma utilizar, que está na internet, você coloca os dados do seu paciente e te dá o risco de reclassificação. Quem me sugeriu usar isso foi o Lawrence Klotz, ele diz que usa. Eu acho que são ferramentas que a gente vai tentando. Não vejo muito mais hoje. Eu acho que o que realmente está me entusiasmando é a radiômica para eventualmente diminuir a quantidade de biópsias desnecessárias, porque uma das coisas mais chatas para o paciente em vigilância ativa são as rebiópsias, não é? Então, a gente sabe que os protocolos nos diferentes centros do mundo variam, sobretudo na periodicidade, o número de biópsias que o paciente faz. O Léo falou que ele faz, além da confirmatória, ele faz uma com 2, 4 e 7 anos. Tem lugares que fazem uma por ano, por 2 anos ou 3 anos, depois para. Até nisso eu acho que tem alguns critérios para a gente avaliar. Se eu fiz a minha primeira biópsia e veio um fragmento de ZUP1, a biópsia confirmatória veio um fragmento de ZUP1, com 1 ano depois ele fez, não veio tumor, com 2 anos não veio tumor. Eu não vou ficar fazendo biópsia, talvez deixe para fazer aquela do 7º ano do Leopoldo, mas eu não gostaria de ficar. Eu gostaria realmente que a gente tivesse alguma evidência mais forte para diminuir o número de biópsias. Não sei se a radiômica vai nos ajudar nesse sentido, espero que sim. Bom, em relação aos Leopoldo, avanços, eu acho, Filemon, que a coisa mais próxima seria a inteligência artificial aplicada na patologia, né? Se a gente for ver todos esses estudos de vigilância ativa, por exemplo, o Klotz, ele atribui, quando ele foi rever as pessoas que tinham progredido, ele viu 22 casos de pacientes que tiveram metas linfonodais, ele depois atribuiu que a leitura, na verdade, não seria um Gleason 6, mas seria um Gleason 7. E também isso aconteceu, inclusive, na John Hopkins, que era mais restrita. Por exemplo, a falha na John Hopkins foi 1,5, na do Klotz foi 3,4, pacientes que progrediram, né? Então, se ainda existe falha na detecção de um Gleason real 6, eu acho que a gente pode fazer inteligência artificial, como já tem, você consegue ler maior quantidade de lâminas, né, em poucos, com mais precisão, e detectar essas alterações, porque o olho humano realmente, se você pega a mesma lâmina para o mesmo indivíduo, avalia em 2 momentos, ele vai achar 2 resultados diferentes em algumas vezes. Então, eu acho que é mais factível hoje a patologia. E outra coisa, inteligência artificial para ressonância magnética, né? A ressonância magnética, eu acho que ainda vai melhorar muito. Eu também tenho a 6 Tesla, né? Por exemplo, nós tínhamos 1,5, a tradicional, que precisava de um probe, um magneto endorretal.
depois temos o 3 Tesla e agora tem a 6 Tesla, né? Que não é apenas o dobro, é infinito, é um crescimento exponencial. Eu acho que isso vai aumentar realmente a detecção desses pacientes. A outra coisa que eu vejo em relação ao ctDNA, que é o DNA livre tumoral circulante, né? Então, a detecção eu acho que piora, com certeza nós temos tumor, o mesmo paciente que é candidato, um Gleason 6 candidato a fazer a vigilância ativa, ele tem um determinado tipo de DNA tumoral. Só que o Gleason 4, né, o componente 4, ele tem um ambiente, digamos assim, genômico totalmente diferente. As mutações no Gleason 6 são muito próximas de uma célula normal. Já no Gleason 4 e 5, elas são completamente diferentes do Gleason 6. Então, quando você, eventualmente, para minimizar essa questão das biópsias de repetição, seria você fazer, então, um segmento isso aí você vê um sangue periférico e você vê traços de mutação típicos de um Gleason 4 ou 5. Eu acho que essas são as tendências atuais que eu vejo a maior parte dos pesquisadores indo atrás. Sabe, Léo, você falou da resolução em Tesla. Eu certa vez estive, um pouco tempo atrás, em Nova York, na Memorial, e eles têm ressonância de até 8 Tesla disponível ali. O radiologista estava falando para mim que, olha, não, ele falou, quando você aumenta tanto assim, você perde alguma qualidade da imagem para favorecer algum outro detalhe da imagem. Ele falou que para a próstata, ele falou que ainda eles, até de 1,5, eles conseguem ter resultados bastante significativos. Ele acha que a 3 é mais equilibrada, para não distorcer uma imagem que eles acham interessante. Ele me tirou um pouco a sensação de que ter 8 Tesla resolveria todos os problemas. Uma outra coisa que eu acho que também vai aparecer é o microultrassom. Eu estou querendo juntar coisas que na prática sejam mais fáceis, mais efetivas, menos invasivas e que possam economicamente ser viáveis e trazer algum bom benefício prático no dia a dia. Esse negócio de DNA tumoral circulante é fantástico isso. Eu tenho visto bastante, tenho estudado bastante isso em bexiga, ele pode ser um game changer em algum momento da doença, e eu acho que isso vai acontecer com próstata, concordo totalmente com o Léo. Mas eu acho que eu tenho realmente me entusiasmado muito com essa parte mais de desenvolvimento, associando imagem, comportamento biológico, inteligência artificial, de uma forma a te produzir um diagnóstico, um fator, um score de risco diagnóstico daquele paciente em relação à doença que ele tem. Eu acho e pelo que a gente vê o andar da carruagem, aí a radiômica vai chegar muito mais cedo do que o resto. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, Dr. Hamilton, Dr. Leopoldo. Foi uma honra recebê-los no Urotox. Eu vou passar a palavra a vocês para as considerações finais e, na sequência, eu queria que vocês deixassem uma mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Começando com o Dr. Hamilton e depois o Dr. Leopoldo. Bom, eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite. Foi um prazer estar com vocês. É sempre bom estar entre amigos e o Leopoldo é um irmão que eu tenho, querido. Ele e a esposa, Vanessa, também são meus queridos. Então é um prazer compartilhar qualquer coisa que seja com o Leopoldo. Filemon, você também tem se mostrado, desde que eu te conheci, uma pessoa muito próxima, um amigo leal, e eu fico feliz de poder estar participando com vocês. E eu gostaria de deixar como mensagem o que eu acho que é o que eu falo para meus residentes, meus fellows sempre. No HC tinha o professor Pompeu que ele dizia, e o professor Marmo, especial, o professor Marmo, ele dizia que guideline é para os outros, que a gente não precisa de guideline para a gente sabe urologia. E nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas eu acho que a gente tem que olhar o nosso paciente
como um doente. É aquele doente, não é aquela doença. Vamos tentar ser cada vez mais cuidado com o paciente de uma forma mais holística, mais global, entendendo realmente aquela necessidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que quando você passa por uma situação de saúde complexa, você enxerga a vida de uma forma diferente. Esses pacientes que passam por situações complexas, mesmo quando para nós a doença parece simples, para ele é um diagnóstico devastador, ter um diagnóstico. A hora que ele pega a biópsia e vê que é um câncer de próstata, não importa que é um fragmento de Gleason 6. E quando o paciente sai do meu consultório e ele continua levando aquela carga nas costas, é porque a gente não fez o papel que a gente deveria ter feito. Eu acho que a gente tem que se esforçar para que o paciente, quando ele sai do nosso consultório, deixe pelo menos grande parte do problema que ele entrou ali com a gente e vá embora mais leve, né? E para isso a gente tem que realmente compreender a necessidade específica daquele paciente e propor o que é ideal para aquele doente A, B ou C, né? A evidência científica é a base para a gente poder escolher a alternativa que é oferecer para o paciente. Mas o nosso julgamento do olho no olho do paciente é o que transforma a vida das pessoas. E enquanto a inteligência artificial não abocanhar isso também, isso continua sendo um predicado exclusivo de nós, né, ou nosso. Então nós temos que realmente ter o bom senso e a humildade de às vezes, não saber tudo, mas tentar oferecer para o paciente sempre o que você ofereceria para você mesmo. Eu acho que isso é o que a gente deveria fazer para tudo que a gente trata nossos pacientes. Bom, Filemon, obrigado pelo convite, uma honra, né? Parabéns pela condução desse episódio do UroTalks. Acho que foi muito proveitoso, e principalmente porque eu tive a honra de ter uma pessoa como o Hamilton para a gente discutir e chegar juntos às mesmas conclusões, né? O Hamilton é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele não é apenas um excelente médico, mas é uma excelente pessoa, e isso me deixa muito tranquilo de debater com ele. Eu acho o seguinte, em relação à vigilância ativa, ela é apenas mais uma opção, não é mandatória, né? A gente não deve colocar, você tem Gleason 6, você tem que fazer vigilância ativa nesses tumores de muito baixo risco. Eu acho que tem que oferecer, realmente, como o Hamilton falou, não é para todo mundo, né? Eu já tive 2 pacientes que eu recomendei a hipnose. Basta lhe dizer que teve um paciente meu que ele teve que fazer, ele ao dar a sugestão que ele deveria fazer uma biópsia, ele teve uma sudorese profusa, tipo uma síndrome do pânico, vomitou no meu consultório, ou seja, ele não tinha nem condição de fazer a biópsia. Pedi para fazer a hipnose, esse paciente então fez a hipnose e depois ele ficou zen. Ele modificou até o estilo de vida dele depois desse episódio. Então eu vi que realmente funciona. É uma dica para quem tem esses pacientes, assim, de vivência própria. Eu acho que a gente ainda vai aumentar. O que eu vejo na literatura não se fazia, alguém teve a ideia, foi chamado de louco, como sempre, aí depois mostrou resultados, e hoje de 6 nós temos 60% de vigilância ativa nos Estados Unidos. Eu acho que esse número vai crescer mais, eu acho que no futuro nós vamos abranger Gleason 7 ou até outros tipos de tumor, à medida que nós tenhamos tratamentos que possam correr atrás e evitar que o paciente progrida mesmo em tumores não favoráveis. E até um dia que talvez a gente nem mais opere, né, câncer de próstata, né? E isso é uma coisa que eu vejo num futuro, não sei, próximo, talvez com a inteligência artificial, novos projetos, novas ideias ocorram de uma forma exponencial, mas eu acredito que eu não sei até quando a gente vai estar operando câncer de próstata, né? Mas, por hoje, eu acho que a mensagem é: tenha cuidado, não arrisque muito, porque você será cobrado à medida que você arrisca. Eu acho que deve ser restrito a vigilância ativa para Gleason 6, com 2, 3 fragmentos, PSA até 10, ou limítrofe ali. Eu acho que tudo é bom senso, como o Hamilton falou, e customizar para cada paciente. Não é para todo mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado à atenção de todos. Ficou claro para nós que a vigilância ativa não é a ausência de tratamento, é um tratamento ativo, que exige critério,
bom senso, como o Leopoldo falou, segmento e tomada de decisão. E assim, finalizamos o segundo episódio do Eurotalks 2026, o podcast oficial da SBU São Paulo. Nos vemos no próximo. Até lá. Obrigado. Abraço a todos. Abraço.